Cara, às vezes o cara tá comprando FII, que na verdade a análise no final do dia é uma análise de crédito, o cara nem sabe o que tá fazendo e depois toma uma dessa na cabeça. E você discorda do Charles? Essa daqui a Uhum. pergunta é boa também. Você discorda do Charles? O Charles, ele é um cara que gosta muito de fundos O imobiliários. Charlão gosta, é Ele verdade. acompanha bastante, eu converso Ele falou. bastante com ele no WhatsApp, ele vem bastante aqui. É. E ele, se fosse escolher, ele escolheria fundos imobiliários. Ah, é? Isso eu não sabia. É, ele escolhia fundos imobiliários do que ações. E você discorda nele nesse momento, por quê? Pra fazer o corte. É pra fazer o corte, né, galera? Bruno diz que Charles tá errado. Brincadeira. Charles tá errado, Charlão não sabe porra nenhuma. Não, você é louco. Vai Fala pro colocar isso na editor, thumb. colocar isso daí. Não, mas na verdade é que não é que eu discorde. De novo, é sempre relacionado à estratégia. O pessoal acha que tem que ter rixa. Não, porque assim, Bruno, assim, a galera que tá acompanhando a gente aqui, você fala muito sobre dividendos. Falo. E basicamente fundos imobiliários não tem um crescimento, mas pô, Mas distribui tem o bastante dividendo. dividendo, Não, entendeu? assim, fundo imobiliário não é ruim. Não é ruim. Tem alguns FIIs que são uma merda? Tem. Assim como tem empresas que são muito ruins. Então isso sempre vai acontecer. O que o pessoal não pode, o que o pessoal tem que tomar cuidado é que fundo imobiliário ele acaba sendo muito atrativo quando o cara olha pro yield mensal. Então o cara fala, puta, eu quero dividendo. Então eu vou fazer aqui um filtro nos FIIs que mais pagaram dividendo nos últimos 12 meses, vou projetar isso pra frente e vou saber que eu tenho isso todos os meses. Isso acaba sendo atrativo pra chamar o cara. Entendeu? Porque as ações, às vezes anunciam 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, 4 vezes por ano. E às vezes o cara quer ver pingando. Então o FII, ele acaba chamando muito nisso. Só que aí o que o pessoal tem que ter a noção? Cuidado ao analisar. Não é só olhar o yield. Isso parece senso comum, mas infelizmente um monte de gente analisa assim. Vai lá nos sites, filtra o yield, coloca do maior pro menor e pega os 10 primeiros e compra. Aí acaba entrando em alguns fundos imobiliários que, por exemplo, pagaram rios e rios de dividendo, não era sustentável, o pessoal projetava isso, começou a vir fluxo comprador pra caramba, o pessoal distribuía um yield altíssimo, depois chamava capital, aí os caras continuavam comprando, ele continuava pagando, chega um momento que isso fica insustentável. E aí o que acontece? Despenca 60%. Que foi o que aconteceu com alguns fundos imobiliários. Um monte, né? Alguns fundos imobiliários aconteceram isso. E aí o pessoal fala, puta, que falaram que FII não tinha risco. Tem risco pra caralho. E especialmente fundo imobiliário de papel. Que você tem que analisar o crédito, você tem que analisar o CRI no final do dia. Que é difícil pra caralho, essa é a verdade. Muito, né? Analisar a renda... Eu digo isso. Meu pai trabalha com renda fixa. E eu falo, às vezes, a gente conversa, eu falo, cara, renda fixa é muito mais difícil. É muito mais difícil analisar por esse lado. E ele fala, sim, é muito mais difícil mesmo. E aí eu falo, cara, às vezes o cara tá comprando FII, que na verdade a análise no final do dia é uma análise de crédito, o cara nem sabe o que tá fazendo e depois toma uma dessa na cabeça. Então ele é convidativo por conta do dividendo mensal? É, mas não deveria ser a única coisa que te faz comprar. E aí voltando na pergunta, pô, você discorda do Charles de por que eu não tenho fundo imobiliário? Simplesmente por facilidade de análise nas ações e 2, capital finito. Se eu coloco em FII, eu acabo não conseguindo aportar nas ações. Se eu tivesse dinheiro infinito, beleza. Então eu acabo querendo concentrar minha carteira só em ações. E digo mais, fundo imobiliário tem oportunidade de hoje? Sim, mas ações também tem. Tem pra caralho, eu falei pra você aqui no começo. Então, pra que inventar e colocar mais uma coisa na carteira se eu posso aproveitar as ações? Se chegar num momento e falar assim, Bruno, pô, nenhuma ação tem margem de segurança, cara. Não tem nada, você tá com muito capital, tem espaço pra colocar mais alguma coisa na carteira. Você não veria um FII? Eu falo, cara, nesse cenário assim, talvez até poderia parar e falar, tem algum FII que faça sentido na carteira? E aí sim ir pra lá. Só que eu não acho errado quem tem FII. Inclusive, é um ótimo ponto para diversificar a carteira. Perceba, eu falei aqui que eu gosto da diversificação e eu não tenho FII. Eu diversifico em ações, diferentes localidades, mas FII é mais uma diversificação que é legal do pessoal colocar. Só muito cuidado para não pulverizar pra caramba a carteira e não comprar FII errado, sem saber analisar. Então é uma dinâmica diferente, eu me sinto mais confortável com ações, eu fico aqui na minha zona de segurança mesmo, até o próprio Buffett fala, né, fica no seu ciclo de competência, mas, porra, quem gosta de FII, o pessoal da minha comunidade, por exemplo, gosta de FII. Tem um monte que tem Tem um monte que tem FII lá, e não tá errado. Quer ver? Vamos perguntar, pessoal, galera, vocês gostam de fundo imobiliário? Deixa aqui embaixo aqui nos Eu posso dar uma dica de um FII que um colega meu da Genial fala que é um FII porrada. Putz, olha aí sim. Posso dar essa dica? Não é minha dica, mas eu estive num podcast da Genial recentemente com o assessor private da Genial, ele é lá do Wealth da Genial, e ele gosta muito de FII.
Ele fala muito de renda fixa e gosta muito de FI. E ele falou, cara, um fundo imobiliário que eu gosto pra caramba, eu recomendo para meus clientes, é o fundo da Kinea, o Canip 11. Canip 11? Canip 11. É um fundo de papel, CRIs high grade, ele acaba comentando, então não tem muito risco envolvido, são empresas, crédito excelente, que a gente chama aqui, e ele fala que ele gosta bastante, e se eu não me engano, abaixo do valor do patrimônio. Então acaba, se eu não me engano, deve estar, não sei, agora eu não tenho os dados, Canip 11. Eu não tô conseguindo baixar agora. E ele falou, cara, isso tende a fechar o gap em algum momento, não sei se tá, ou pelo menos esteve já, e ele gosta, mesmo. então, ele gosta desse FI aí. Ele falou lá no podcast da Genial. Aí eu fico com isso na cabeça. Então, Legal. por exemplo, puta, se eu quero procurar algum FI, eu sempre vou acabar perguntando pra alguém que conhece, depois eu dou uma analisada, mas não é o momento, acho que não cabe na minha carteira. Então por isso... Por isso que eu discordo do Charles. Discordo do Charles. Exatamente, é isso aí. Legal demais. Não, mas é bom, né? Porque, tipo assim, Bruno, a gente vê alguns fundos imobiliários, né? É porque é muito simples pra pessoa entender, meu. Converso com bastante gente lá da... Tirando os de papel, é simples. Às vezes é mais simples do cara entender. Tipo, porra, o que faz um fundo imobiliário de lajes corporativas? Tem laje corporativa. O cara sabe o que é. Então acaba, às vezes, sendo convidativo. Não é ruim que seja convidativo. Tanto que o mercado de fundo imobiliário cresceu pra caramba. Olha a quantidade de investidores que a gente tem em fundos imobiliários. Só que tem que tomar cuidado, especialmente com fundo de papel, que é onde o pessoal se ferrou. Boa. Então, galera, tomem cuidado com fundo de papel, porque no fundo é um sistema de análise de crédito. Exato. E olha bastante, né, os fundos de tijolos, que os fundos de tijolos são fundos imobiliários de shopping centers, de galpões logísticos, de lajes corporativas, igual o Bruno falou. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela, aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.